Cá estamos hoje outra vez para fazermos mais uma das nossas reflexões. Hoje vamos nos ocupar da memória. A memória há uma forma errada de pensar ou de equivaler à inteligência, o que não é verdade. Por outro lado também, a memória não é como os registros de um computador, na medida em que num computador nós temos esses registros segmentados. E quando necessitamos de recuperar alguma informação, recuperamos-la através de um processo que carregamos nas teclas e é evidente que abrimos uma pasta. A memória, nossa memória, não é assim. Ela tem múltiplas conexões sinápticas e vamos dar um exemplo. Quando nós estamos a falar de uma rosa, se for num computador, a rosa é capaz de estar na pasta correspondente a flora, a jardim, a qualquer área que se tenha conexão com isso. No cérebro humano não é assim, mais concretamente na memória. Quando falamos de rosa, logo nos lembramos de algo muito agradável ou desagradável. Podemos lembrar-nos do cheiro de uma rosa, de alguém que se chama Rosa, da beleza de uma rosa num jardim onde passámos momentos muito gratificantes, ou também, por exemplo, de termos nos picado numa rosa. Daqui podemos concluir que, ao falarmos sobre uma determinada palavra, os nossos registros da memória abrem várias janelas que nos dão imediatamente uma informação. Esta introdução que acabo de fazer é para nós então agora começarmos a refletir sobre o que é de facto a nossa memória. Nós temos uma área inconsciente que é conhecida como o homem interpretativo. E temos uma área consciente que é conhecida como o homem inteligente. Na zona interpretativa ou inconsciente, encontra-se aí registros que têm a ver com toda a nossa existência e até, segundo alguns técnicos da área e alguns cientistas, tem a ver desde os tempos fetais, desde os tempos onde realmente como feto, a partir de um número de semanas, por volta da terceira, quarta, quinta semana, começamos imediatamente a ter registros. E daí a importância, quando enfim o bebê se encontra no ventre materno, as festas que a mãe faz, etc., para começar a ter um determinado envolvimento que começa a ter registros. Esse inconsciente vai fazer parte da constituição da nossa personalidade, desde esses tempos até começarmos a evoluir e atingirmos depois a maioridade. Ou melhor, atingirmos o estado adulto. O homem inteligente é o estado consciente. E agora aqui começamos a ter algo bastante engraçado. E o que é esse algo bastante engraçado? Como é que nós lemos a memória? A memória é lida por um processo automático, natural. E essa leitura da memória é lida através de um processo que se chama representação psicossemântica. O que é a representação psicossemântica da memória? A palavra semântica tem a ver com determinado tipo de imagens, de registros, onde, nessa área concretamente, nós temos a informação que nos é dada através da imagem. A tal imagem, quando eu um pouco falei, da rosa, imediatamente ocorreu-nos uma imagem na nossa mente que correspondia à tal alegria ou à tal tristeza, à tal dor ou não dor, conforme fui ou não fui picado. A parte psicológica tem a ver mais com a leitura lógica da mente, ou seja, da nossa memória. Como é que nós fazemos registros na memória? Nós temos dois tipos de memória. A memória contínua e a memória existencial. É evidente que na memória existencial está tudo aquilo que nós registamos desde os tempos mais recuados da nossa existência. Na memória contínua está tudo aquilo em que nós fazemos registro à medida que vamos obtendo informações. Também se pensa, de uma forma errada, que nós obtemos muitas informações que as conseguimos registar. Não é verdade. E não é verdade porquê? Porque aquilo que eu neste momento estou aqui a comunicar e que por quem me está a ouvir está a ser registado, no momento presente, agora, assim que entrou dentro dos nossos registros, imediatamente deixou de ser real e passou para uma área do fui histórico.
Portanto, passou a fazer parte de um histórico nosso, que em qualquer momento pode ser por nós recuperado, e quando é recuperado, já vem desestruturado, desorganizado, o que dentro de 24 horas, por exemplo, ao retomarmos esta mesma informação pela leitura, que é um pouco que acabei de referenciar, eu vou reconstruir a maneira como interpretei as palavras que eu neste momento realmente estou a pronunciar. Então nós podemos afirmar que na memória não há recordações nem lembranças. Há registros abertos de determinadas formas, determinadas janelas, como acabei de referenciar, e depois, então sim, há uma reconstrução desses mesmos registros. É como que a realidade do eu sou neste presente passou a um fluxo histórico para depois, quando eu reconstruo a informação, passei a ser outra vez um novo eu sou no qual eu vou trabalhar. Isto é muito importante para compreendermos, por exemplo, o que é a verdade e o que é o facto real. Ora, a verdade não é mais do que a interpretação que eu acabo de fazer daquilo que realmente me foi transmitido e a forma depois como eu reconstruo perante as circunstâncias onde, de facto, um estímulo interior ou exterior me levou a trazer ao campo da mente o registro que realmente está na própria memória. A partir do momento em que eu tenho memória, vamos então agora refletir sobre o que vai acontecer a seguir. E nem mais nem menos são os chamados pensamentos, que nós dividimos em 3 grandes tipos. O pensamento dialético, o antidialético e o pensamento existencial. O pensamento dialético é o pensamento lógico. O antidialético é o pensamento inconsciente. E o pensamento existencial é onde se encontram todas as gravações desde a nossa existência. Nós vamos ficar hoje por aqui, porque devemos voltar outra vez a este tema, que é um tema muito interessante e que, numa próxima oportunidade, desenvolverei então os tais 3 tipos de pensamento, o dialético, o antidialético e o existencial. Convosco, realmente gostei imenso de estar e espero numa próxima oportunidade voltarmos a refletir sobre este tema.